Olá, tudo bem? Eu vou explicar para você nessa aula um dos cadastros mais importantes deste módulo, que é a especificação técnica de produtos. Neste cadastro, nós informamos todos os detalhes do nosso produto. Se tem shelf life, qual é a unidade de medida do produto, da amostra, se ele tem alguma restrição, qual é a situação do produto, se ele tem skip lot e, principalmente, os ensaios, que estarão relacionados a uma operação do roteiro de operações. Eu vou te ensinar o cadastro básico, todas as informações básicas para fazer a inclusão da especificação técnica. Porém, existem funcionalidades para facilitar a inclusão. Posteriormente, eu te mostro isso em outras aulas, mas é preciso que você assista essa aula até o final, entenda todos os campos do cadastro, para que então você possa fazer a inclusão utilizando os facilitadores do sistema. Então, quando você estiver assistindo, não se assuste com tanta informação que tem nesta tela, porque é uma tela aparentemente complexa, porque depois você vai ter outras funções, outras funcionalidades do sistema para ajudar você, tá bom? Então, a gente vai lá para o sistema agora, preste atenção em todos os campos que eu vou relacionar para você, e aí depois você assiste as aulas dos facilitadores, tá bom? Vamos lá então, até já. Vamos lá então, vamos em atualizações, especificações, especificação de produtos. Aqui nós vamos selecionar, tem duas opções, tem por produto e por grupo. Por grupo eu vou te explicar numa aula específica o que é, que eu faço a especificação de vários itens ao mesmo tempo. Por produto é individual, então nós vamos tratar esta daqui nesta aula. Então nós vamos fazer por grupo de produtos. Aqui eu vou fazer a inclusão da especificação de um produto. Então eu vou selecionar a opção de incluir, a gente vai fazer a inclusão manual primeiro. Então eu vou pegar aqui meu produto 508. Vou colocar aqui a revisão 00, que é a revisão inicial da especificação do meu produto. Veja que aqui o sistema já carregou o roteiro de operações deste produto que eu estou selecionando, que é o roteiro lá do PCP. Então, ele já precisa estar cadastrado no PCP para que eu possa fazer a especificação. Bom, mas vamos ver na parte de cima, depois eu explico aqui embaixo para você. Aqui, quando eu tenho um roteiro similar, que eu quero trazer as informações do produto similar, esse aqui eu mostro para você depois no exemplo, nós vamos fazer primeiro a inclusão do zero. Então aqui eu tenho a descrição que já veio do cadastro do produto, a descrição em inglês e espanhol, e aqui eu vou colocar os dados adicionais. Então eu vou explicar se esse produto tem aplicação direta em algum outro produto. Por exemplo, se eu tenho um produto de linha automotiva que eu vou aplicar num determinado veículo, então eu coloco aqui o nome do veículo que ele vai ser aplicado, ou alguma coisa nesse sentido. O croquis seria o desenho do produto, caso eu tenha o código do desenho, caso eu tenha, né, a numeração do desenho deste produto acabado que eu estou fazendo a especificação, então eu coloco aqui o código do desenho e a data do desenho e a revisão do desenho, caso eu tenha. Se eu não tiver o desenho do produto, eu não preciso preencher, é apenas informativo. A data de vigência é extremamente importante. Aqui eu digo para o sistema a partir de quando que eu vou fazer a análise desse produto. Então, se eu colocar, por exemplo, a data de hoje aqui, qualquer ordem de produção que for gerada hoje já vai bloquear, já vai gerar automaticamente no módulo de inspeção de processos para ser analisada. Se eu quiser colocar uma data mais para frente, que geralmente é recomendado para a gente revisar os cadastros, tudo bonitinho, então eu coloco aqui, por exemplo, 30/3/23. Então, a partir do dia 30/3, sim, todas as OPs que entrarem serão enviadas para fazer a inspeção deste material. Antes disso, elas vão passar direto somente para o PCP, para o estoque lá onde elas foram geradas, tá bom? Então, o início da vigência é a data que vale, a partir daquela data que começa a fazer a inspeção deste material no módulo de inspeção de processos. Okay? Então, se você está fazendo a implantação, é importante que você coloque essa data um pouquinho para frente, para ter certeza que todos os cadastros relacionados já foram feitos, e então iniciar o processo de inspeção. Bom, aqui a data do desenho já expliquei. O percentual de tolerância, a gente chama de tolerância de engenharia. Então, quando eu falo numa especificação de produto que um produto terá tolerância de engenharia, eu coloco aqui quanto de tolerância. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1%, que é sempre percentual. Lembrando que quando eu coloco percentual aqui,
todos os ensaios que eu relacionar aqui embaixo terão essa tolerância além do limite inferior e superior do nominal. Então, eu tenho nominal, maior e menor, e além do maior e menor, ainda considera esse percentual para entender que está dentro da tolerância. Então, o sistema vai considerar que não está fora do especificado. Quando colocar a tolerância de engenharia, porque ele vai somar nos limites de cada ensaio. O tipo do produto virá automaticamente. A documentação aqui obrigatória é referente à rastreabilidade de material. A gente sempre vai colocar como sim. Talvez alguém possa, algum dia preciso colocar como não, mas eu deixo sempre como sim, porque se a gente está fazendo o controle do material, a gente quer fazer a rastreabilidade dele. A situação do produto é a situação que ele inicia a inspeção. Então, todo produto ele vai iniciar como pré-qualificado, ou seja, eu tenho que fazer a inspeção de todos os lotes para garantir a qualidade desse material. Isso aqui eu já expliquei para você em outra aula como é que a gente controla a situação aqui, qual é o critério da situação do produto. Bom, coloquei a situação do produto, defino o tempo de limite entre uma produção e outra para quando a situação não for C. Então, o que, que acontece? Quando eu tenho um produto B ou A, ele é pré-qualificado ou assegurado, ele pode ter skip lot. Porém, ele só vai entrar no skip lot se o tempo entre uma produção e outra for menor do que X meses que eu vou determinar aqui. Por exemplo, eu vou colocar um mês. Então, se eu tenho duas produções no intervalo de um mês e o meu skip lot é 1:2, por exemplo, no caso de ele ser assegurado, então uma inspeção um lote eu tenho que inspecionar e o outro vai entrar no skip lot automaticamente. Mas se essas duas inspeções tiverem um prazo maior que um mês, no caso que eu coloquei aqui, então eu vou precisar inspecionar os dois lotes, ok? Então aqui é o intervalo entre um lote e outro, quando o produto ele é assegurado ou qualificado e ele tem skip lot. Se ele não tiver skip lot, também não faz diferença, mas eu preciso colocar de qualquer forma aqui, tá bom? O tempo limite dele, sempre em meses, de cada ordem de produção, de uma ordem de produção para outra. O shelf life aqui, então eu defino esse campo junto com o tipo, do tempo de validade do certificado, né, que eu te expliquei lá nos conceitos. Então, o shelf life é o tempo de validade do certificado que eu vou emitir na inspeção. Então, eu digo aqui, para este material que eu estou inspecionando aqui, esse produto aqui de cima, produto acabado, o laudo dele vale por 6 meses. Se eu não consumir ou não vender esse material, eu vou ter que fazer uma nova inspeção. Aqui é a unidade de medida do produto acabado, e aqui é a unidade de medida da amostra. Quando a unidade de medida da amostra é a mesma, você vai colocar aqui a mesma unidade e pronto, não vai precisar fazer nenhuma validação. Agora, quando for diferente, você vai ter que fazer a conversão. Por exemplo, eu vou tirar em quilos aqui. Então, aqui eu digo de unidades para quilo, qual é o fator de conversão e se ele é multiplicador ou divisor. O mesmo critério que a gente usa no cadastro de produtos. Então, se eu tenho unidade para quilos, então eu vou dizer assim, não, quanto que vale uma unidade de medida para eu multiplicar por quilo? É 1 quilo, é 2, é 1,5? Então, eu faço aqui, por exemplo, 1,5 dividido ou multiplicado para chegar nos quilos, tá? Aqui no meu caso, eu vou usar a mesma unidade de medida, então não preciso fazer a conversão. Você vai usar quando for, por exemplo, unitário sempre vai ser a mesma, né? Mas quando for, por exemplo, quilos para gramas, a unidade de medida do produto é quilos e você vai fazer a amostragem em gramas. Ou quando é em toneladas e você vai tirar em quilos. Ou quando é em metros e você vai tirar em centímetros. Então, neste caso, você vai fazer a conversão da unidade de medida. Se for unitário mesmo, não tem porquê, porque você vai tirar em unidade mesmo. Depois aqui embaixo, o skip lot só vai ser habilitado este campo quando a situação do produto for A ou B, tá? Se for C ou D, o campo sempre ficará desabilitado porque um produto tipo C não pode ter skip lot. Isso é norma. Aqui você pode escrever alguma informação de histórico desse produto quando você já estava tratando ele, por exemplo, em um outro sistema e você está colocando agora no Proteus e você quer registrar a informação ali.
Ou então quando você está criando a revisão do produto, que você quer colocar um histórico ali, porque está gerando revisão e tal. Bom, nessa parte de cima são essas as informações que você precisa, bem simples. Aqui embaixo o sistema vai carregar automaticamente todos os roteiros de operação deste produto quando ele foi cadastrado no PCP. Se um produto tiver mais de um roteiro, aparecerá todos os roteiros nesta primeira parte e aqui embaixo todas as operações de cada um desses roteiros. Então, se eu tiver esse roteiro aqui, se eu tiver um outro roteiro aqui, um roteiro 2, digamos, aparecerá todas as operações deste segundo roteiro. No meu caso, eu não tenho aqui, eu vou usar só o roteiro primário mesmo. Então, posicionando sobre o roteiro, eu vou dizer, e isso eu vou fazer para cada roteiro, tá? Se tiver 10 roteiros, eu vou ter que fazer as 10 vezes a mesma coisa. Então, se eu tenho um roteiro primário, eu vou dizer para o sistema em qual momento, em qual operação lá do PCP tem que vir a informação para a qualidade fazer a inspeção. Em qual momento é que a qualidade faz a inspeção? Principalmente quando você definir que a inspeção é feita pelo apontamento da produção e não pela emissão da ordem de produção. Então, tenho esse critério. Tem uma aula específica sobre parâmetros explicando isso. Então, eu posso fazer a ordem de produção pela geração da OP ou pelo apontamento. Então, aqui eu vou definir. Então, se você fizer pela ordem de produção, você pode ter uma operação chamada inspeção e pronto, sem problema nenhum. Quando você não tem esse processo, então quando é pelo apontamento de produção, você vai dizer em qual apontamento, em qual operação é que será feita a inspeção de qualidade. Normalmente, no roteiro de operações, a gente coloca a operação lá do PCP e cria uma operação em inspeção de qualidade. E é nessa operação que vem para a inspeção fazer as análises e liberar a operação, tá? Se não libera essa operação, então o PCP não consegue apontar a próxima operação. Bom, eu vou definir então que é nesta segunda operação. Tá vendo que aqui é injeção e a segunda é inspeção de qualidade. Então, posicionando nessa operação, eu venho aqui embaixo e digo quais são os ensaios que eu farei nesta operação. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, a altura, vou dizer qual é o laboratório, aqui é um ensaio que eu já cadastrei anteriormente, tá? Só estou fazendo o relacionamento. Aqui eu tenho dois tipos de laboratório, o laboratório químico e o laboratório físico. Então, aqui eu vou selecionar o laboratório físico. Aqui é qual é a ordem, na sequência do laboratório, qual é a ordem que esse ensaio deverá ser executado. Então, alguns ensaios precisam ser executados numa ordem específica para eu ter o resultado final. Senão, eu posso ter a mesma ordem e fazer eles juntos. Aqui eu vou deixar por padrão a ordem sequencial mesmo. Fórmula, eu só vou preencher quando o tipo do ensaio for calculado. Se ele for digitado, como é este caso aqui, então eu não preencho esse campo. Eu nem consigo preencher. Se eu clicar nele, o sistema vai bloquear, não vai permitir preencher. Neste próximo campo, unidade de medida é a unidade de medida do ensaio. Então, aqui eu estou fazendo uma medição de altura. Então, a altura aqui é que em metros, em centímetros, em milímetros. Aqui eu vou colocar que é em centímetros. E eu vou dizer para o sistema se eu calculo o valor máximo e mínimo, ou os dois relacionados ao nominal deste produto. Então, aqui eu vou dizer que eu vou controlar para cima e para baixo. E o nominal dele vai ser 10, 10,000. É muito importante que o nominal você coloque sempre, vou colocar mais para cá. O nominal aqui é importante que você coloque sempre a quantidade de caracteres decimais após a vírgula que você quer. Se você não colocar aqui, os limites também não terão decimais. Por exemplo, aqui eu coloquei 3 caracteres. Se eu colocasse só 10, aqui eu só colocaria 1, não colocaria 1,5, por exemplo. Mas se eu colocar 10 centímetros, por exemplo, e um decimal de 3 caracteres, aqui eu vou ter a opção de fazer o decimal também com vírgulas, após a vírgula, porque dependendo da unidade de medida que você usa, você precisa desses valores quebrados, né? Então, aqui eu coloquei o nominal, defini qual será a formatação do campo, e aqui o limite inferior e superior.
O limite inferior, eu sempre vou colocar ele como negativo, porque o sistema soma. Então, ele soma o inferior e soma o superior sobre o nominal. Então, aqui eu vou colocar menos 0,1. Então, esse é o nominal. Então, o sistema vai entender que o certo é encontrar 10 mais menos 0,1. Então, vai ser 0,9 até 10. E o superior, então, vou colocar o superior de forma positiva. Então, neste caso, o que vai acontecer? Eu posso ter um resultado 0,9 até 10,1, além da tolerância de engenharia que eu coloquei aqui em cima, que é 1%, tá? Então, se ele ficar mais ou menos isso, ainda eu acrescento 1% para mais ou para menos para entender que está dentro da tolerância esse valor. Os próximos dois campos aqui são o limite inferior da carta de controle e o superior da carta de controle. Quando eu não colocar nada, o sistema vai entender que o limite inferior é 10 menos esse, né? Menos 0,1 e mais esse. Então, vai ser 9,9 até 10,1, neste exemplo aqui. Agora, se eu quiser que a carta seja um valor diferenciado, aí sim eu coloco aqui o valor diferenciado que eu quero colocar na minha carta de controle. Se for igual, não precisa preencher. Se for diferenciado, aí você preenche lá nos gráficos, você visualiza essa informação de uma forma diferenciada. O campo tipo texto você só vai usar quando o seu ensaio for tipo texto. A gente cadastrou ele lá no cadastro do ensaio como tipo texto. O sistema não habilita aqui. Então, tem esses três campos. Ou você coloca o nominal, ou a fórmula, ou o texto, tá? Nunca vai ser mais de um ao mesmo tempo para o mesmo ensaio. No próximo campo é a característica do produto, do ensaio. Então, ele é um ensaio crítico. E aqui eu defino o plano de amostragem. Então, aqui eu vou usar uma NBR 5426, por exemplo. Então, eu estou usando aqui pela norma, eu vou dizer que é uma simples normal, um nível de amostra S1, e eu vou usar o NQA de 0,10. Você vai definir de acordo com os procedimentos teu interno de qualidade, tá? Então, se você usa uma norma de NBR, você vai usar esse critério, senão você vai usar o plano interno, que a gente já aprendeu como é que cadastra na aula de plano de amostragem. Se eu tiver algum método relacionado nesse ensaio lá, do que veio do controle de documentos, que a gente relacionou no cadastro de ensaios, então ele será preenchido automaticamente. Caso não tenha sido preenchido lá, você pode vir relacionar sem problema nenhum manualmente. Aqui, depois do skip test, a gente não preenche por aqui, a gente preenche numa outra rotina, que eu vou te explicar depois, e aí o sistema preenche aqui automaticamente. Eu digo se o ensaio é obrigatório, se ele precisa ser lançado resultado obrigatoriamente na especificação, se ele deve constar no certificado, porque eu posso obrigar a fazer o ensaio, mas não quero que apareça no certificado de qualidade. Então, venho aqui e digo que não, caso eu não queira que apareça. Aqui a operação por grupo ele não vai permitir neste caso aqui, porque eu estou fazendo a especificação por item e não por grupo. Então, nunca vai ter as duas coisas, ou ele é por grupo ou ele é por produto. Neste caso é por produto. Esse aqui é a tabela do sistema, não importa. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar se este ensaio ele tem não conformidades. Ele pode vir a ter não conformidades. Se ele vir a ter não conformidades, eu venho aqui embaixo, posiciono sobre o meu ensaio, venho aqui embaixo nessa abinha não conformidades e relaciono as possíveis não conformidades que podem ter. Então, eu vou colocar aqui abaixo e acima do especificado. Defino se a classificação aqui é essa mesmo. Para esse produto, se eu tiver uma altura abaixo do especificado, ele é sério ou ele é muito sério? Aqui, por padrão, eu trouxe sério, mas eu posso dizer que é muito sério para esse produto. E a mesma coisa abaixo do especificado. Vou fazendo a classificação conforme a realidade deste item. Se eu tiver integração com o módulo de metrologia, então eu venho aqui na família de instrumentos e relaciono qual é o instrumento que eu vou utilizar para fazer
a inspeção deste material. Então, eu quero instrumentos da família de paquímetros. Para eu fazer a medição de altura, eu preciso de um paquímetro. E aí, no momento de fazer o resultado, o sistema verifica quais são os paquímetros que estão calibrados, né, com certificado ativo, para eu poder fazer essa verificação. Fiz isso, verifico se eu tenho mais algum ensaio. Se eu tiver, posiciono aqui, setinha para baixo e lanço o próximo ensaio. Por exemplo, aqui eu quero fazer largura. Então, vou fazer a mesma coisa. Lá que fiz, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui os meus nominais, vou controlar o mínimo e o máximo. Tá? Posso controlar só o mínimo ou só o máximo, tá? Então, aqui eu vou colocar 12. Vou deixar a carta de controle igual e os outros itens vou colocar o mesmo plano de amostragem. Não precisa ser o mesmo, tá? Você pode utilizar qual for o importante para o seu processo. Eu vou usar o mesmo. E aí, conforme essas informações que eu coloco aqui, o sistema faz um cálculo diferente, né? De aprovado e reprovado. E agora eu vou um outro, os limites aqui. Ó, eu coloquei o valor positivo, ele já não deixou. Então, aqui eu vou fazer um ensaio calculado para você ver como é que funciona, tá? Então, aqui eu vou calcular o milímetro quadrado, por exemplo. Aqui eu coloquei centímetros, mas eu vou colocar alterar. Para eu poder ter sentido nessa fórmula, tá? Ó, então, neste caso aqui, vou colocar laboratório físico também, e aqui eu vou conseguir preencher a fórmula. Então, eu vou colocar, dou um Enter nesse campo e digo qual é a fórmula para eu encontrar o milímetro quadrado. Então, eu vou colocar o ensaio 1, clico 2 vezes aqui, o sistema vem para baixo. Venho aqui depois do hashtag, coloco vezes, tá? Vezes o ensaio número 2 e confirmo. Então, aqui está a fórmula que eu preciso para encontrar o resultado do milímetro quadrado. Então, eu quero o ensaio número 1 vezes o ensaio número 2. E aqui eu coloco a unidade de medida normal e se eu controlo o mínimo e o máximo, ou só o mínimo e o máximo. Então, aqui eu vou ter que achar um milímetro quadrado de 120, vou colocar uma tolerância aqui de menos 0,3, por exemplo, e máximo de 0,25. É um exemplo, tá? Então, esse aqui é o ensaio também. Também coloco um plano de amostragem. Nesse caso aqui, eu vou colocar o mesmo plano de amostragem. Simples, normal. Ok. E vou colocar um ensaio tipo texto para você ver como é que funciona. Esse aqui é análise de cor. Então, laboratório físico. Pode ser no químico também, não tem problema nenhum, tá? Aqui não preencho nada, não vou preencher aqui porque ele não é nominal, a carta de controle, e vou lá para aquele campo tipo texto. Então, aqui análise de cor XXX, que é o nome da cor que eu preciso ter. E aqui o plano de amostragem eu vou colocar tipo texto, tá? Colocar aqui analisar o lote. E é isso. Se eu vir aqui no ensaio primeiro, eu vou ver que eu tenho as não conformidades e a família de instrumento e os outros não. Então, se eu precisar de instrumentos ou puder gerar uma não conformidade desse outro ensaio, eu venho aqui e faço o relacionamento também. Tem que fazer isso para cada item da minha especificação, tá? E isso é o processo de inclusão manual das especificações. Numa outra aula eu vou te mostrar quando tiver um roteiro, mais roteiros de operações. Então, quando tiver mais de um roteiro, como que a gente faz para não ter essa trabalheira toda de fazer todos os ensaios, todas as especificações, tudo de novo, tá bom? Mas faça esse processo primeiro para você entender manualmente como é que funciona e depois eu te mostro as funcionalidades. A gente se vê nas próximas aulas. Até lá!